Olá, Ah, conseguimos. deu certo. Agora me deu um branco na hora de começar, tu não faz ideia. Como é que se faz? Como é que se faz? As últimas eu tinha sido convidada, aí é só esperar, né? Aí é Muitas mais fácil. adaptações, né? Deixa eu ver se eu só consigo aumentar um pouquinho. Ah, agora sim. Então, Eu olá, um também monte quero de ver se. gente conhecida já aí com a gente, né? Na nosso momento, sexta-feira. Tô com saudade de ti, bom te ver. Saudade que a gente não satisfaz Nunca, online, né? um pouquinho só, né? Eu acho que E só sabe que eu aumenta. tava. Aí a gente sente É, saudade do pensando cheiro. bem, acho que sim. Oi, Sabe o que amor que do eu tava amor. lembrando? Ah, tinha que ser a Kátia. Mamãe, claro. Claro, poderosíssima. Então, sabe o que que eu tava lembrando, pensando no nosso tema maternidade, que foi assim que a gente se conheceu, né? Ah, você diz da palestra. Para mim foi incrível depois que a gente se falou para fazer a live, que a gente tenha né, se conhecido dessa forma. Foi esse tema que me conectou contigo. Né? Então, contextualizando, né, o povo que nos assiste, eu estava começando meu trabalho aqui em Passo Fundo e fui convidada pela Neucis Orsi, que o pessoal da IG entrando também, para dar uma palestra sobre maternidade. E eu fui e estava completamente sem referências de segurança. Local novo, cidade nova. E cheguei na palestra ali na IFIB da IMED, um auditório cheio, e no meio do auditório tinha duas pessoas sentadas e um olhar que me chamou muita atenção. E que na época talvez eu nem entendia essas coisas nesses nossos termos, mas que segurou o campo da palestra junto comigo o tempo inteiro. Me lembro de ter me apoiado no teu olhar diversas vezes para manter, né, o foco e a capacidade de me expressar naquela palestra. E na hora que acabou a palestra, o meu desejo era ir até você, agradecer por ter percebido toda a ajuda. E você saiu antes e se misturou e tirou uma foto do contato no final. E eu fiquei torcendo, né, que alguma coisa pudesse conspirar para eu saber quem era, né? E aí naquela noite mesmo tu me adicionou No no Facebook. Facebook. É, E uma semana depois eu conheci o Léo, eu estava tomando café com um bolo, pão de ló pão de ló e maravilhoso, doce de leite. É. né, E na foi, casa de você. e foi muito curioso que foi ali também que eu comecei a olhar para a terapia com um pouquinho mais de carinho, né, para a terapia continuada. Eu estava num longo momento de ter um forte preconceito, um forte julgamento, na verdade, contra psicólogos e você foi um grato presente poder conhecer alguém que ajudava muito mais a reconciliar e eu lembro que eu saí da palestra dizendo para o Léo, nossa, ela é empírica, ela só olha para a vida, ela falou só coisa da vida, nada era teoria, era tudo da vida, e aí essa era a nossa empolgação. Foi um presente, né, para todos nós. Ah, sem dúvida. Eu acho que ali, para mim, foi um baita sinal verde da vida, a convite para aquela palestra, depois conhecer vocês, de que Passo Fundo era um lugar que ia fluir. E bom, acabei me mudando para cá, né? Então, acho que foi um dos grandes sinais verdes, né? E lembrando disso, né, fiquei pensando, esse é um tema que nos conecta, talvez justamente pela postura de olhar para isso de uma forma mais empírica, menos teórica e por essa paixão, né, de levar esse não é novo, né? Ao contrário, esse jeito É, antigo né? de olhar para as coisas, né, trazendo isso para a maternidade. E fico pensando, né, na nossa provocativa convite no Insta, que foi especial Dia das Mães, todas as mães são boas. Não vou te dizer que eu já não recebi umas interrogações sobre por É, que é isso, né? Não, tem muita gente. Não, não são todas as mães que são boas. você sabe que esse tema ele é uma inspiração de um livro do Bert. No livro Olhando para a Alma das Crianças, ele tem essa frase lá, né? Ele diz: todas as crianças são boas e as mães delas também.
e no Hellinger Camp de 2017, eu acho, eles fizeram uma camiseta, aonde na parte da frente dizia: todas as crianças são boas, e atrás dizia: e os pais delas também, né? É um convite para a gente lembrar o melhor que cada um faz de cada papel. Acho que é o nosso tônus aqui, né? E acho que é muito do que nos conectou, né? O meu olhar sempre para as mães, que já eram um tanto presente dentro da psicologia, mas que sem dúvida fez muito mais sentido quando eu fui mãe e fui estudar mais a fundo maternidade e ver como essa questão, né, do amor materno, como a gente concebe hoje, dessa dedicação extrema aos filhos, dessa preocupação toda em acertar, tem aí cento e poucos, 200 anos, né? Depois do higienismo da medicina, na verdade, que a gente tem essa maternidade, como a gente vê hoje, com essa ideia, né, de infância, de necessidade de cuidados especiais, né? E o que me chama a atenção, Luiz, é uma coisa que eu tenho me ocupado já há bastante tempo, é esse paradoxo que a gente enfrenta, que é quanto mais informações a gente tem a respeito de maternidade, né? A gente tem a neurociência, a gente tem psicologia do desenvolvimento, a gente tem nutrição, enfim, todas as áreas do conhecimento nos trazem um monte, né, de recursos para a gente olhar. Mas eu encontro na clínica o oposto disso. Quanto mais as mães têm informação, menos seguras e conectadas com a maternidade elas ficam. Era exatamente para esse lugar que eu estava indo enquanto eu te ouvia falar. Então, por um lado, a gente tem um presente de poder estudar esse assunto nos últimos tempos, e isso nos traz muitos insights importantes, saber parâmetros, alguns parâmetros que fazem com que uma maternidade seja um pouco mais recursiva para um filho, é algo rico, super interessante. Agora, ao mesmo tempo, é um convite tão ferrenho para a gente romantizar algo que na vida prática não funciona desse jeito que os livros abordam, né? Então, ao mesmo tempo que é um presente para a vida, tudo aquilo que a gente está teorizando sobre isso, no final das contas, cria uma ilusão impossível de atingir, parâmetros impossíveis de serem atingidos. E acho que quando eu vivo isso como mãe, né, e entro nesses vértices que levam a gente para isso, né, uma cobrança social ainda, né, de ser psicóloga, de ter conhecimento, né, e daqui a pouco, como mãe, tá tendo um chilique junto com a criança no supermercado, ou de estar gritando, ou de estar fazendo qualquer coisa que a gente tem aí, mil, né, literaturas dizendo que não é legal. Maternidade e culpa se entrelaçaram, mas não a culpa boa, né? A culpa que chicoteia e que paralisa, a culpa que busca o ideal e que por não consegui-lo não se move. Essa culpa eu vejo nas mães. E aí fica a minha pergunta, né? Como é que a gente sabe que está sendo uma boa mãe? Como é que a gente pode olhar para isso? E sempre que eu te perguntei isso, tu me trouxe respostas que eu uso muito, quero poder compartilhar. Quando pensei nessa live, também pensei nisso, né? De tudo que já me instrumentalizou nos momentos contigo, né? De o que faz eu perceber que eu tô sendo uma boa mãe. Acho que a melhor resposta para isso é uma frase do Bert, que é uma das minhas preferidas. O Bert costumava dizer que que não existe bons pais, não existe um bom pai, nem uma boa mãe, nem um mau pai, nem uma má mãe. Pai e mãe é um serviço prestado para a vida e, portanto, está acima de toda moral. Acho que esse é o nosso primeiro convite, né? Então, tem essa culpa aí que é aterrorizadora, que ela vem de todas as comparações que a gente fez com inúmeros modelos que a gente tem disponíveis aí. E, ao mesmo tempo, quando a gente olha para esses modelos e para essa culpa, a gente se esquece daquilo que é mais essencial, né? Da biologia. Eu tenho uma mãe ali que foi responsável biologicamente por me trazer para a vida, e que isso é um grande presente, e que das falhas dela eu vou me tornar adulto, e daquilo que ela for
presente, forte, potente, eu vou me tornar seguro e protegido. Quer dizer que dos dois lados eu posso chegar num bom lugar, né? Dos dois lados eu vou terminar com mais força. Se ela falhar demais, eu vou me tornar muito adulto, muito rápido. E se ela for boa demais, eu vou me tornar muito seguro e talvez até um pouco passivo com a vida. Quer dizer que dos dois jeitos, dos dois lados, eu tenho potências. Eu tenho muitas potências, né? Tanto naquilo que são as ausências da mãe, quanto naquilo que são as presenças e disponibilidades dela. E eu me lembro de uma vez que, como mãe, caminhei até você para sentar, para receber uma ajuda num dos nossos cursos, sei lá em qual dos milhões que eu adoro fazer, que eu trouxe essa questão e você me olhou com uma cara de espanto que te é peculiar, com uma ironia maravilhosa, e disse, daí o óbvio, olhe para os efeitos, né? Olhe para as tuas meninas. Me diga o que tem ali que possa fazer você pensar que não está no caminho. E essa é uma frase que mudou completamente o meu movimento. Eu devo ter repetido para ela, se não para todas as mães que passaram pelo meu caminho com o movimento de ajuda, que é essa possibilidade que eu, como mãe, sentindo toda essa pressão desses 1000 conhecimentos que a gente tem, me deparando com a minha humanidade diante, né, de manter uma regulação emocional diante das demandas das crianças, me vejo dizendo para mim, quando me questiono como mãe, olhe para os efeitos, olhe para o que está acontecendo. Se elas estão saudáveis, se desenvolvendo, aprendendo, conseguem se virar e poder aceitar esses jeitos, né? De mães que são extremamente protetoras e cuidadoras e muito boas para crianças na infância e mães que são mais como eu, que puxam muito para a autonomia, que deixam muito espaço. E para mim foi super importante poder ver que essa minha característica iria para um bom lugar. Né? Iria para um lugar que eu me alicerçava, sim, nos livros, na teoria, para dizer que isso era importante, mas que acho que foi com essa tua frase que mudei de movimento realmente e já devo ter muito me repetido ela. Será que isso é certo? Olha para o efeito. Não, pode ser melhor. Ou sim, está indo tudo bem. Né? E poder perceber isso como força. Né? E esse é o nosso maior questão. A gente, juntando com uma outra frase tua, que eu dei uma olhada nas frases que eu adoro dos últimos tempos, e, bom, daria mais ou menos umas 5 horas, 15 horas de live. Nos perdemos quando fugimos da simplicidade, né? Uma frase tua, acho que do mês passado. Tão simples olhar para os efeitos. Tão simples. Tem uma questão bem desafiadora em olhar para os efeitos, né, Dai? Acho que sim, acho que inclusive essa foi uma intervenção muito para ti, principalmente porque eu conheço as tuas meninas e eu lembro a primeira vez que a gente jantou junto com vocês e eu me apaixonei pelo jeito que a Laurinha é livre, vinha, brincava um pouquinho e de repente esquecia que eu existia e eu achava isso maravilhoso, né? Super segura. E eu falei, e eu saí depois comentando para o Léo que gostoso brincar com criança assim. Então, tem um desafio muito especial em a gente poder olhar para os efeitos. Para eu poder, de fato, olhar para os efeitos do que eu, como mãe, estou fazendo com as minhas crianças, eu preciso ter a coragem de olhar para aquilo que os meus pais, que a minha mãe fez comigo e perceber que foi suficiente. Na verdade, muito daquilo que sustenta a culpa das mães, no fundo, são acusações que ela ainda tem contra a própria mãe, né? Eu atendi uma cliente semana passada, que ela trouxe o tema de que o menino dela não fala com ela há X tempo. Sumiu, brigou com ela e não quer mais conversar com ela. E aí quando a gente vai ver o que é que está acontecendo, qual que é o pano de fundo disso, ela está com a mesma postura em relação à mãe dela, né? Na verdade, essa é a coragem que me exige para eu poder olhar para os efeitos. Eu preciso reconhecer que aquilo que a minha mãe fez, que os meus pais fizeram, é totalmente suficiente. Esse é um grande desafio. O maior Sem deles. dúvida. Trabalho de uma vida. E Acho que sem sim. dúvida. Acho Ouvir que essa sim. frase
num movimento meu de estar olhando para isso, né? De estar podendo ver as potências que eu tive, né? Com uma mãe mais altiva e que olhava para mim e dizia, vai, vai. E a gente É, pode ver os efeitos. pois O, é, o Bert conta de uma vez que ele estava com um terapeuta muito famoso, esqueci agora quem é. E aí o Bert foi fazer uma queixa do pai dele para esse terapeuta, e o terapeuta então disse, mas você é forte. E então ele conta que depois daquele dia ele não conseguiu mais se queixar do pai da mesma forma, né? É isso mesmo. Uma dona Claudete da vida faz uma filha poderosa, independente, autônoma, com condições de transbordar facilmente. Isso é mérito dela, né? sem dúvida. É, Foi sempre um presente poder olhar para isso dessa forma, né? E poder se reportar assim, minha mãe fazia isso comigo, e como isso é recursante com os filhos. Olha, comigo foi assim e deu um bom lugar. Então, é. que é uma frase que eu escuto no consultório e que faz um barulho, né, de poder olhar como isso fica distorcido, que é quando eu vejo as mães dizerem, eu não vou fazer igual, eu não quero fazer igual a minha mãe, né? Eu não posso repetir os mesmos erros. E Esse como é é o, difícil. esse é o perigo e, ao mesmo tempo, uma profecia autorrealizante, né? 10 anos atrás, Dai, 10 anos atrás, eu não trabalhava ainda com constelação, eu trabalhava com outras abordagens de ajuda. E, e eu me lembro que eu atendi em Brasília um homem que chegou com o seguinte tema. Ele estava muito zangado, muito magoado com o pai, porque o pai bateu na esposa dele, ele cresceu vendo o pai batendo na mãe, e traía algumas vezes, e bebia, e voltava para casa alcoolizado. E na época eu não conhecia o trabalho do Bert, então eu tentei esgotar o meu repertório de aconselhamento, conversando sobre ele, com ele sobre as implicações de perdoar e como é que ele podia seguir mais livre dentro disso. E eu sei que eu devo ter conversado com ele umas 3 horas. No final de 3 horas eu peguei e disse para ele assim: eu não tenho mais nada que eu possa te dizer, eu só posso te rogar uma praga. E ele se assustou e eu então disse: no momento que você estiver fazendo exatamente aquilo que o teu pai fazia com a tua mãe, você me procura. No momento que você fizer com a tua esposa exatamente aquilo, então ele arregalou mais os olhos, colocou a cabeça dentro, no meio das pernas e começou a chorar. Então, com a voz um pouco sufocada, ele disse: eu já estou fazendo. Esse nosso desejo de fazer melhor é uma garantia de que a gente vai fazer igual ou um pouquinho pior, né? É um jeito que a Olha, gente tem da vida de descobrir na prática que naquela ação, mesmo que desengonçadamente, contém amor. é a brincadeira que eu faço, acho que, se não toda, muitas noites lá em casa, que a minha mãe, Deus o livre, dormir com louça na pia. A gente ia lá lavar a louça para ela e ela brigava. E eu jurava que quando tivesse a minha casa, eu ia fazer o que eu quisesse na hora que eu quisesse. E adivinha, né? Pia Não suja dorme me com. incomoda. É Não, claro. é pior, porque além da pia, eu ainda arrumo toda a sala e a de perigando ainda passo um pano no chão. Tem, Antes de tem dormir. bons julgamentos, então, né, Dai? E aí a Laura começa, quando eu peço para ela me ajudar, às vezes ela diz, ai mãe, eu digo, não fala, não fala, que se eu já tô passando pano no chão, se você falar, você vai fazer faxina antes de dormir. É verdade. E vira uma piada. E esses dias ela me disse: mãe, eu também não gosto de acordar com bagunça na pia. Eu já tô entendendo. E é incrível, né? Como a gente repete e poder começar a olhar essas repetições como algo maravilhoso, né? Como algo que nos leva para um outro lugar, como mãe da certa. É um presente, né? É um presente. O núcleo do trabalho com as constelações familiares, o núcleo de todo o trabalho do Bert, pode ser resumido no fato de que, mesmo que os filhos, mesmo que eu, como filho, queira provar para ti que eu não amo os meus pais, isso é uma mentira. Eu gosto de compreender que o núcleo do trabalho do Bert é a lealdade, quer dizer que dessa forma eu sou completamente incapaz de deixar de amar os meus pais. Teve um exemplo hoje bastante interessante de uma cliente que eu atendi.
ela começou a me contar o tema dela, e então ela disse assim, ela começou a chorar, e eu perguntei por que ela estava chorando, e era um choro diferente, tinha uma qualidade no rosto de vergonha e medo, então fazia sentido com o assunto que ela estava trazendo, então ela me disse, eu tenho medo que você passe a achar que os meus pais não foram bons. E, na verdade, essa frase dela resume aquilo que nós todos sentimos no profundo. Quando, então, um filho acha que a mãe está errada em pedir para lavar a louça, e eu posso repetir como filho esse mesmo comportamento, tanto um convite para eu descobrir o amor na ação da minha mãe, quanto também um convite para eu perceber, para eu contar para o mundo que eu amo ela. E que eu, no fundo, adoro repetir, porque quando eu repito, eu me torno, eu chego mais perto, eu me aproximo do amor dessa mãe. Então é muito bonito isso, né? Lembrar esse amor que está embaixo dessa relação. Sem dúvida. E olhando para as tuas frases, tem uma que eu adorei. Todo dia uma frase, várias pessoas já falaram aqui que as tuas frases nos movem, né? Mas todo dia, ou é um beijo, ou é um tapa, ou É é porque um elas soco. me movem, viu? Elas dão o tapa nessa nuca aqui primeiro. E tem uma que tu diz assim: uma mãe esperta, descobrindo seu papel fundamental dentro da sua família, estaria disposta a fazer qualquer coisa pela sua própria felicidade. Lindo, né? Lindo, Lindo, porque lindo, essa lindo a mensagem, né? Lindo, linda a possibilidade de que nada vai ser um maior presente para os filhos, um maior presente para as crianças, do que a mãe tá bem, do que a mãe tá feliz. Nada libera mais essas crianças para a vida do que eu, como mãe, tá bem feliz. Na verdade, tem aí um jogo curioso, porque eu tenho um filho que quer a todo custo fazer essas mães felizes, e muitas vezes eu, como filho, tenho um amor sacrificial pela minha mãe, tenho um desejo, um amor cego, um desejo de fazer por ela algo que eu imagino na minha fantasia que ela precise, e ao mesmo tempo eu tenho uma mãe que está disposta a se sacrificar para que esse filho seja feliz. E é isso que eu vejo todo dia atendendo, tenho certeza absoluta que você vê a mesma coisa. O amor que a mãe sente pelas crianças é sempre enorme, infinito, imenso, incomparável e impossível de ser questionado, né? E aí, ao mesmo tempo, muitas vezes o amor dessa mãe tenta tanto ir para frente para fazer algo para os filhos que, na fantasia dessa mãe, esse filho precisa, que não reconhece que nada traria mais satisfação e liberdade para essa criança do que esse amor e para ela mesma e para a relação de casal dela, né? Quando ainda existe. Cuidar do casamento, nada é mais satisfatório para um filho do que quando os pais podem cuidar do casamento, né? Essa era a minha próxima frase. Quando os pais se divertem entre eles, os filhos ficam felizes. E talvez isso, como terapeuta de casal e dentro do meu trabalho com sexualidade, é o que faz um colorido pano de fundo para as minhas ações, né? É poder perceber o quanto essa questão de uma mãe com autocuidado em dia, é uma mãe que tenha espaços de adulta, que tenha amigas, que tenha espaços, né, de nutrição emocional fora da família, né, que tenha espaços de nutrição emocional no casamento, que possa fazer a parte divertida com os filhos e, se puder, também minimizar as coisas que são mais desgastantes, e que isso é ser uma boa mãe, que isso é estar cuidando do que cuida, e que, sem dúvida, Muito olhar sim. para o casamento, para a sexualidade, né, que é um dos meus trabalhos, acho que mais me movem também, de trabalhar essa questão, né? Eu preciso estar bem como adulta para eu conseguir ser um suporte para os meus filhos. E o que nos mantém mais adultos do que uma relação de casal? É verdade. E aí, então também eu estou contando para o filho, para os filhos, através de um exemplo para onde a vida tem que apontar, né? É fácil, é só a gente imaginar, imaginem a mãe de vocês ali completamente disponível para tudo que vocês precisarem, atendendo, fazendo comida o tempo todo, perguntando se você está bem o tempo todo, não cuidando de si mesma, e vejam como vocês se sentem quando a mãe age assim. E agora, ao mesmo tempo, imagina uma mãe que está disponível, mas que está se priorizando.
tá cuidando do próprio casamento, tá cuidando da própria saúde emocional, tá com o autocuidado em dia. Como é que eu me sinto, então, como filho? Tem muito mais liberdade, né? Quando a mãe faz muito pela criança, muitas vezes o que a criança sente é que aquela dívida fica impagável e que então agora ela precisa ficar transferindo, puxando os recursos que ela deveria estar colocando na própria vida e história para a vida e história dessa mãe. E ao mesmo tempo, quando a mãe pode cuidar de si, do seu casamento e também do filho, dessa forma a criança pode aprender para onde que esses recursos devem ir, que é sempre para frente, né? É um belo convite para nós. É simples e tão complexo ao mesmo tempo, né? Porque vem né, ao encontro dessa cultura que diz que não, que a gente como mãe tem que estar ali disponível e aí, assim, a gente vê que existe um contexto, né, que incentiva esse movimento de priorização de ordem, tanto nas questões práticas, às vezes a criança tem tantos recursos que ela não precisa, quando os pais abrem mão de buscar um recurso que elas precisam, né, que os Muito pais sim, precisam. muito sim, e eu de novo nos lembraria daquilo que eu falei antes. O grande desafio em agarrar essa simplicidade é o desejo profundo que às vezes a gente tem como mãe de querer fazer melhor do que aquilo que os nossos pais fizeram, né? Então a gente tem aí uma geração de uma mãe muito competente, muito boa, que cuidou do marido, das crianças. A minha avó, por exemplo, ela teve 17 filhos. Ela pegou esses 17 filhos e fez eles crescerem praticamente sozinho. Quando você olha para os 17 filhos da minha avó, você vê as pessoas fortes, desenvolvidas, agarrando a vida, assumindo responsabilidade. E aí, muitas vezes, essa geração olha para o jeito que essa mãe fez, que foi um jeito mais permitindo que a vida colabore com a educação, e sente que agora tem que fazer melhor. Tem que fazer, tem que ser mais presente, tem que seguir o livrinho lá da pedagogia, tem que fazer todo o protocolo, né? E aí que a gente se perde dessa simplicidade, muitas vezes. Sim, até porque são teorias frias, né? E às vezes vem de outro contexto, né? Tu vê questões que são em outra cultura, para pais que têm uma outra estrutura, né? De vida, de jeito de trabalhar, de jeito de conduzir alimentação, vida. Então, como eu me vejo muitas vezes na clínica ajudando né, as mães a olhar para isso e dizer, olha, isso faz eco, isso faz sentido na tua vida, isso realmente consegue ser experienciado como mais? E como é difícil perceber quando tem, né, uma referência bibliográfica, uma orientação médica, ou enfim, seja qual for a orientação do suposto saber que a gente se coloque, né, para a gente tentar se encaixar. Eu acho que é essa inversão que eu tanto prego e que é talvez o que mais me vincula também com o teu trabalho, que é, calma, vamos sentir, vamos olhar. Vamos usar os recursos de usar o corpo para perceber quando eu me deparo de uma dieta muito rígida, que a refeição vira um estado de tensão e não um estado de compartilhamento, não pode ter um bom efeito nisso. Quer E dizer, perceber esse os é o efeitos efeito. mesmo, né? É como você falou, perceber os efeitos. Mães que estão muito presentes e que as crianças estão bem, continuam muito presentes, né? Mãe que está tocando a vida e trazendo sustento e trabalhando e se cuidando e as crianças estão bem, também dá para continuar fazendo desse jeito. Na verdade, a gente se esquece do básico. Eu sou conectado com uma geração de mães e pais que vai muito longe, né? Chega lá atrás muito longe, e que esse estilo de maternidade que vem de tão longe deu certo para gerações. Então, na verdade, se eu me inspirar um pouquinho naquilo que a minha mãe fez, e a minha avó fez, e a minha bisavó fez, eu vou encontrar um jeito que funcionou para esse código genético por muito tempo. E que tem muito mais chance de funcionar, né? Que qualquer teoria. Sem dúvida. Não testada e aprovada, já que nós gostamos tanto desse Do cientificismo, né? científico. Do científico. E quero te provocar um pouquinho também com uma outra frase que acho que faz bastante eco. Dizemos não para nossa mãe em cada reclamação.
Dizer não para a mãe também é dizer não para a vida. É, Isso me move pensando, né, no quanto, quando eu recebo mães, elas estão geralmente muito queixosas, se queixando, trazendo o nosso contexto de mães, mães geralmente vêm com muita queixa para justificar as culpas. Né? Então, quer dizer, eu não tenho tempo, por isso que eu não faço isso, eu não tenho isso, por isso que eu não faço aquilo. Existe muita questão culpa, reclamação. Né? E o quanto a gente não se dá conta do que isso significa no profundo. acho que de básico sobre isso que você falou é aquilo que me sustenta em um lugar de reclamação e, e, e queixa é sim uma postura de vítima aonde eu quero que o outro possa olhar para mim e perceber que a vida não foi tão generosa comigo quanto eu gostaria, ou qualquer coisa parecida, né? É verdade, aquilo que sustenta a minha reclamação é o meu vitimismo, é eu ainda acreditar que existe um agressor externo, que eu quero um aliado, como a Ingrid falou, que existe um agressor externo, onde eu vou precisar que um outro salvador externo venha e me proteja desse agressor, seja esse agressor uma pessoa, o próprio Deus ou uma situação. Mas agora sobre reclamar e dizer não para a mãe e dizer não para a vida, é fácil de perceber isso do contexto bem biológico, né? Cada mitocôndria do meu corpo, cada partezinha que traz energia para a célula do meu corpo veio da minha mãe. Tem o código genético ali profundo da minha mãe. A minha mitocôndria me conecta com a linhagem de todas as mulheres que estão ali atrás, né? Então, quando eu estou me desconectando da minha mãe, é dessa fonte de vida também biológica que eu estou me desconectando. Quando eu penso nas minhas reclamações com a vida e na minha ingratidão e no quanto eu ainda não estou fazendo tudo que eu deveria fazer e me movendo para frente como deveria me mover, o que eu vou encontrar muitas vezes no pano de fundo é um filho que ainda está olhando para os pais e acreditando que esses pais não fizeram o suficiente, em especial a mãe, né? Então, quando eu olho para minha mãe e acho que ela fez pouco, que ela poderia ter feito mais, o jeito de eu provar que ela deveria ter feito mais é eu fazer pouco aqui agora. Isso é muito curioso, né? Eu, como criança, quero punir os meus pais e ao invés de puni-los, me puno. E aí assim acabo punindo eles. A Tati pediu para a gente falar sobre esse termo, pais tóxicos. Eu Para sei mim, em que primeiro lugar, tóxico é o termo. é, Eu, eu eu tenho, também não eu tenho consigo muita mais ouvir dificuldade. isso. Eu tenho muita dificuldade com essa ideia que eu sei, está bem na moda, de relações tóxicas, pais tóxicos, relacionamento conjugal tóxico, amigo tóxico. A gente se esquece, a gente usa essa palavra muitas vezes para se justificar e para se colocar em lugar de vítima, onde eu estou esquecendo que essa relação só está tendo vínculo, só está colando, só está tendo um encaixe, porque de alguma forma isso ressoa em mim. Quer dizer que se eu tenho um amigo tóxico, eu não deveria olhar para qual é a toxicidade dele, e sim qual é a minha toxicidade que faz com que essa relação colhe. Também eu gosto de É, lembrar que a gente está nas relações para crescer e que se eu levar em consideração que qualquer desafio que eu passo em uma relação, eu posso usar aquilo para crescer como pessoa e encontrar mais recurso e descobrir que áreas da minha vida, do meu coração que eu não tinha explorado ainda e que às vezes não, tem áreas que eu só vou descobrir e explorar em relações desafiadoras, não vai ser em relação fácil. Então, se eu posso me lembrar que essas relações tóxicas, essas relações desafiadoras, são um convite para explorar dores que eu não vou explorar de outro jeito, então é um presente. Essa é a primeira coisa que eu diria, né? Relação tóxica, na minha opinião, é uma bobagem. Agora, a minha avó está assistindo, minha tia acabou de dizer que honra. ando tomando muito aquele remédio de cachaça, mel e limão para o coronavírus, que é Minha ensinado avó por tem um, ela.
tem um vídeo maravilhoso falando que caipirinha é remédio. Depois eu posto no Instagram. Eu sigo a risca, porque eu não questiono coisa de vó. Tá certo. Ela é maravilhosa. Então, eu acho uma bobagem esse negócio de tóxico. Então, falando sobre pais tóxicos, eu escuto isso com muita frequência nos meus atendimentos, todo dia. E sempre que eu posso verificar é que quando eu encontro um filho que está se queixando de que a mãe é tóxica ou o pai é tóxico, que a mãe exige demais, que o pai bebe, que a mãe é muito possessiva, controladora, o que eu encontro no coração desse filho é que ele está com dificuldade de se colocar como filho. Quer dizer, se eu como filho me movo para minha mãe a partir de um lugar de salvador, ou a partir de um lugar arrogante, ou a partir de um lugar onde eu quero provar que essa minha mãe não fez um bom trabalho, obviamente ela vai reagir a mim a partir dessa minha postura e vai se mover de um jeito mais desengonçado, né? Então, quando eu escuto de alguém que a mãe é tóxica, a minha pergunta sempre é como essa pessoa não está ocupando o lugar dela de filho. E muitas vezes aonde essa pessoa decidiu que não ia mais ocupar o lugar de filho, onde essa pessoa decidiu que ia se tornar o salvador dos pais ou educar os pais, né? Então, quando eu lembro da última pessoa que veio me contar que a mãe era tóxica, era alguém que nunca tinha mantido, essa semana, nunca tinha mantido uma relação conjugal por mais de 6 meses, e a diversão dela era ir lá na casa dos pais e ensinar a mãe como é que ela devia lidar com o marido dela. Então, onde é que está a incongruência, né? Nunca. Uma filha terapeuta de casal jamais ousou fazer isso em algum momento. Que desengonçado, né? Que desengonçado, né? Que desengonçado. Sem dúvida. Eu me movo também, assim... Excesso de mãe na minha vida, a Ali falando. É uma loucura isso, né? Porque quando eu olho para a Ali, que eu conheço, para a Rose, e eu posso ver o amor ali das duas, como é que a gente vai chamar esse negócio de excesso, né? E ver a potência da Ali como mulher, que realiza, que tem um bom marido, que tem uma criança, como é que a gente vai olhar para aquilo e dizer que tem excesso de mãe? Olha a loucura. Não, essa questão dos excessos... Se esquecer dos efeitos. Excesso de colo faz mal, excesso disso faz mal, excesso daquilo. É muita loucura junto. Gosto muito da frase aquela da Isabela, todo mundo é tóxico, menos você, alecrim dourado, que nasceu no campo. A Isabela diz isso? A Isabela é maravilhosa. Uma frase da Isabela, que é isso, assim, o nosso convite. Eu também, quando escuto esse termo de pais tóxicos, para mim eu digo, o pai tóxico fez um filho vivo chegar vivo com 30 anos se queixar para mim. Assim, para mim, um pai tóxico, uma criança morreria, teria um efeito direto, quer dizer, e eu brinco com isso quando vem esse termo, Tati, para mim, que eu digo assim, o pai tóxico que tu fala é o que criou esse filho que tá na minha frente. Que deu certo, que tá vivo, né? O fruto do pai tóxico é isso que eu tô vendo? Então eu vou lá pegar umas aulas da tua mãe de toxicidade, quer dizer, eu olho pra potência da pessoa e tipo, como é que eu posso aprender a ser tóxica desse jeito, porque essa potência eu quero passar para os meus filhos, assim. E isso também me faz lembrar uma outra coisa. Atendi uma cliente essa semana que trouxe uma queixa do marido. Ela estava separada já há algum tempo, triste, meio sem saber o que fazer. E ela começou a me contar algumas coisas e ficou muito claro para mim que, na verdade, ela tinha exagerado na cobrança que ela havia feito com esse homem, que ele tinha feito uma coisa desse tamanhozinho, ela tinha tornado aquilo um monstro, e ela tornou aquilo um monstro nunca, como uma estratégia de manipulação, para ver se ele assim se tornava mais comprometido naquilo que ela considerava um compromisso. Só que o culminar disso foi que ela o perdeu. Então ela ficou muito triste com isso. E o curioso foi que depois que eu peguei esse fio, tudo que eu passei fazendo com ela no restante da sessão foi defendendo o marido.
foi contando para ela como ela era amada por ele, não estava reconhecendo, e como agora ela tinha jogado a camisa velha pela janela, passou um mendigo sem roupa, com frio, pegou um mendigo, agora ela estava triste e chateada e magoada porque o mendigo pegou a camisa velha. E era curioso que quanto mais eu falava para ela bem daquele homem, mais ela ficava aliviada e alegre e mais sorria. E eu tô me lembrando disso agora porque quando um filho vem e conta que os pais são tóxicos, profundamente esse filho nutre um amor desesperador por essa mãe. Então, no fundo, mesmo que ele ainda não tenha consciência disso, ele quer que essa mãe seja defendida, ele quer saber que os pais não foram assim tão maus, ele quer saber que esses pais ainda amam essa criança. No fundo, a gente consegue viver sem dinheiro e consegue viver sem sair para fora. Eu e o Léo íamos na ópera e no cinema e no teatro toda semana e a gente achava que não ia conseguir viver sem isso. E a gente está conseguindo viver, nem acredito. Então a gente consegue viver sem isso tudo, mas a gente não consegue viver sem o amor da nossa mãe, né? Sem o amor da nossa mãe, a gente fica vazio e definha. Então, quando eu estou acusando os meus pais de serem tóxicos e a minha mãe de ser tóxica, no fundo o que eu quero é saber que ela não é. O que eu quero é saber que ela me ama. E se eu puder encontrar alguém que ame a minha mãe em mim o suficiente para descobrir que minha mãe foi uma pessoa fantástica em tudo que ela fez por mim, mesmo que eu antes tivesse um discurso acusatório, agora o que eu quero, agora o que eu vou sentir é um profundo alívio. Porque nada... E isso para mim, assim como acredito que era para ti, foi um conflito inicial com coisa da psicologia que às vezes tem esse olhar mais culpabilizante da mãe, né? A mãe esquizofrenizante, agora a mãe tóxica, né? Os muitos termos e às vezes a gente ir numa procura de ajuda, encontrar um terapeuta que não está reconciliado com a sua mãe ou no caminho, né? Reconciliado totalmente no caminho, que valida isso e às vezes a gente vê as pessoas ficando pior, assim. Então acho que essa percepção assim, de conseguir enxergar os pais, ela me moveu antes, né, de realmente entender o que era isso. E falar para mães, para mim, tem muito esse sentido, assim, né? De fazer a minha parte para que, como psicólogas, se possa mostrar um jeito de olhar para as mães, não como as culpadas nas neuroses dos filhos, mas como o principal recurso para tudo que eles conquistaram na vida, não Fantástico. só estar ali na vida, E né? para Mas aquilo que ainda vem, né, Dai? E para sim, aquilo que ainda vem. A gente corre na vida atrás de palco, brilho, satisfação, segurança, significado e preenchimento, até poder encontrar isso nos olhos de amor da nossa mãe. Quer dizer, nada traz mais significado e segurança para nós do que esse olhar de amor. Mesmo que essa mãe tenha não podido ser tão presente, e sido um pouco mais severa, e se ausentado, e seja lá o que for, a gente ainda precisa dela. A Neucídia está com saudades da mamãe dela, né? E aí eu acho que eu posso te lembrar, Neuci, que ela está aí em cada mitocôndria do teu corpo. Ela não consegue se afastar de ti. Na verdade, saudades da mãe é algo divertido, porque é como se fosse uma saudade da gente mesmo, né? Da gente mesmo. E a Ju antes falou que era um ping-pong de estar se colocando no lugar de mãe, no lugar de filho, mas acho que esse é, para mim, um lugar muito norteador como mãe, né? Que é poder olhar que antes de ser mãe eu sou filha e eu aprendo coisas que eu replico e eu sinto na pele hoje coisas que eu julguei, que eu percebo que não eram tão simples. Então, talvez a maternidade seja, talvez não, com certeza é a nossa maior oportunidade de viver na pele os nossos julgamentos para poder então se aproximar mais. E É o grande para essa nossa convite. live do Dia das Mães, é Minha mãe justamente sempre me diz isso. essa ideia. Minha mãe sempre me diz que eu só vou entendê-la quando eu for mãe. Ela tá certa, né? Olha, arrisco dizer que eu aprendi muito mais sobre maternidade sendo mãe.
E muitas vezes, quantas vezes nós brincamos até nos nossos cursos que eu te digo, não é tudo isso, como mãe a coisa pega, né? Seja dos desafios, né, de se manter, né, talvez muito próxima dessas, muito distante, aliás, dessas idealizações do que é uma mãe, né? Acho que é um exercício, e para isso eu puxo uma frase tua, né, que é: não há sucesso maior do que ter filhos. Sucesso é aquilo que pode continuar e que eu deixo para o mundo. Acho que sem dúvida, assim, isso me move muito, assim, de pensar que de tudo que eu posso deixar aqui falando para vocês, trabalhando, fazendo, quando olho para a Laura e para a Júlia e vejo elas terem uma sacada inteligente, elas serem articuladas para falar com alguém, porque nem sei por que essas meninas falam tanto, né? E estão cheias de argumentos. Quando eu vejo isso, eu me vejo ficando e vejo nelas a minha mãe, a minha avó, né? Passando um belo batom para disparar 1000 frases e poder ver que é isso que vai ficar e que certamente vai passar de mim, da minha mãe, da minha avó para elas, para o mundo por, se Deus quiser, muitas gerações. Assim, acho É um que sucesso sim, isso biológico, vai. né? É um sucesso biológico que vai além de qualquer falácia que eu possa ter sobre o sucesso. Eu fico pensando no sucesso da minha avó. 17 filhos, 24 netos, o impacto exponencial que isso tem no mundo, né? Qualquer contribuição que eu faça para a vida é uma contribuição da minha avó, da minha mãe, dos meus avós, bisavós que vieram antes. É um sucesso biológico. E sem dúvida, acho que olhar para isso nos traz para um lugar de força, de sair dessa culpabilização, de sair. E acho que o meu convite para as mães que nos assistem, filhas e mães, é poder olhar para esses sucessos. Sucessos de filhos vivos, sucesso de filhos para frente, sucesso do que eles vão deixar. E acho que a minha conexão muito contigo, com o teu trabalho, com tudo que eu aprendo quando estou contigo, cada vez deixa isso mais transbordante, sem dúvida. E poder te chamar e você aceitar o convite, estar aqui, para mim tem muito esse significado, assim, de poder transbordar isso que para mim é uma caminhada já há 5 anos contigo, e que foi fazendo cada vez mais sentido, e poder transbordar isso para quem nos ouve, para quem eu atendo, e talvez te mostrar que o sucesso da tua avó também é o que você passa para nós e a gente impacta tantas pessoas, né? É um presente. E o povo tá morrendo de saudade, né? Eu vi várias pessoas Tem alguma conhecidíssimas pergunta? que estamos com uma abstinência de momentos em grupo, de regulação emocional em grupo, porque acho que eu nunca vi mães, um conjunto de mães tão potentes como eu vejo nos nossos encontros com os grupos, assim, né? Acho que aprendo tanto com tantas mães que estão aqui, né, dizendo oi, mandando os coraçãozinhos e que compartilham as suas histórias, né? O pessoal que está preocupado, sim, eu espero conseguir dar os comandos certos para salvar e vou botar isso no YouTube, sim, né? Vou deixar ele ter um tempinho ali até que eu consiga gravar, porque sem dúvida acho que é o nosso jeito também de matar saudades, né? Quem não está conseguindo assistir na íntegra, seja por qualquer motivo. Né? É isso aí. Acho Tô, que. Diga. tô com saudade do Léo, mandar um beijo para ele, que eu só vi a mão dele, que Ele é, está acho ali que cuidando se entra alguma pergunta para ele nos passar. Acho que acho que se a gente quisesse então, falta 8 minutos para terminar, lembrar daquilo que é mais essencial, a gente começaria lembrando que eu no lugar de mãe, eu como mãe, né, vou estar sempre fazendo aquilo que é melhor e isso sempre é o que vai estar norteando tudo que uma mãe faz, é o amor dela, e não tem nenhum presente que a mãe possa dar mais para o filho do que a própria felicidade, o próprio cuidado, do próprio casamento, e com certeza eu como mãe, a mãe, encontrar o lugar dela de filha com a própria mãe dela, né? Talvez, especialmente para as mães que nos assistem, que
podem sentir que algo entre essa mãe e esse filho não está tão em paz, seria um bom convite, é um bom convite pensar tudo aquilo que eu gostaria que agora, se meu filho fizesse para mim como mãe, eu possa ir lá e me mover como filho para minha própria mãe. Esse é o maior gesto funcional para trazer força e pôr ordem nisso, né? Quer dizer que quando eu posso, como mãe, ir lá com a minha mãe, encontrar o meu lugar de filho, descobrir como é o prazer de ser cuidado, isso se manifesta para frente. Então, meu filho também pode encontrar em mim um lugar de descanso. Esse talvez seja um grande presente para nós. Não sei, nem aconteceu comigo. Eu nem consegui agora trazer os meus pais para perto de mim, depois de 14 anos longe. Posso desfrutar de comida de mãe, de espaço de mãe, e tem sido algo extremamente reforçante, assim, né? E como De tuas filhas recurso. podem ganhar com isso, né? Essa é uma grande questão. Tanto por elas mesmas poderem ver a mãe dela sendo cuidada e saber que tem quem cuide e que a mãe pode descansar em algum lugar, quanto pela presença dos avós, né? Que não tem coisa Ah, melhor. duplo. E queria, né, poder falar o quanto a gente se surpreende com a sabedoria daí das crianças, né? Esses dias a Laura estava em dúvida se fazia algo no coral, escolhendo uma atividade da escola, e ela me disse: mãe, o que tu acha do coral? Tu acha que eu canto bem? E eu olhei para ela e disse: não, você não canta muito bem, você não é muito afinado. Se você quiser ir pro coral para fazer alguma coisa, sim, mas se tu tá indo com a expectativa de que vai ser um grande talento na música, acho que não. Acho que tem outras atividades que tu poderia Vai ter mais gostar, tanto potência. né? Se você quer só se divertir, ok, mas não era o que ela estava buscando no nosso diálogo, ela queria algo que fizesse. E ela me olhou com uma cara assim, e eu na hora assim, me senti culpada, assim, né? Tipo, nossa. E ela disse: nossa, mãe, deu, bom, me perdoa, filha, eu não sou essa mãe que vai dizer, ai, que lindo, vai lá. Eu não sou assim, né? Eu vou te dizer o que eu acho que você vai ganhar mais. E esse é o meu jeito. Mas tudo bem, vamos lá, vamos olhar para isso de outro jeito. E ela me olhou e disse assim: mãe, o modo trator tá bom. Vai no trator que tá dando certo. É assim mesmo. E para Vai, tu cada tem razão. não, e para cada não que a gente pode dizer, assim, para uma potência do filho, quantos sims se abrem, né? Às Não, vezes mas foi a gente incrível olhar encontra para muitos isso. adultos, que estão insistindo muitas vezes em fazer coisas que eles não têm potência e sem perceber que eles teriam potência para outras tantas 500 coisas e que às vezes alguém poder dizer não para aquilo que ele acha que tem potência e não tem, poderia permitir que ele pudesse voltar a ver essas outras portas abertas que ele não está enxergando. Então é um presente para esse filho, né? Alguém Sem perguntou dúvida, sobre como reconciliar com a mãe que já morreu. nas mitocôndrias. Se olhando no espelho, né? Os nossos pais, a nossa mãe, muito além dela existir só ali representada como uma imagem de carne e osso, ela também tem muito a ver, tem muita conexão com as imagens que eu sustento dessa mãe, né? Sobre como eu posso sentir a presença dessa mãe e posso perceber que biologicamente também ela está aqui. Acho que ninguém me ensina mais sobre como reconciliar com a mãe que já morreu do que a minha avó. Minha avó tinha 10 anos quando a mãe dela morreu. E minha bisavó teve uma doença degenerativa nos últimos anos de vida. Minha avó ficou um tempo afastada antes da morte da bisavó, da mãe dela. E sempre que eu fazia um bolo de milho com cobertura de goiabada para levar para minha avó, ela ria de um jeito muito especial. Até que um dia eu disse para ela: vó, por que a senhora ri desse jeito quando eu lhe trago esse bolo? Ela riu de novo e disse: todas as vezes, Luiz Henrique, que tu traz esse bolo para mim, eu me lembro da minha irmã e da minha mãe. E ela riu de novo e disse: todas as vezes eu esqueço que elas já morreram. Quer dizer, essa mãe
da minha avó não morreu, né? Não morreu. Ela talvez seja mais viva do que muitas mães vivas de carne e osso para alguns de nós. Então, se lembrar do amor dos nossos pais e da presença deles em nós, até talvez a gente ser capaz de esquecer que eles morreram, é um convite para reconciliar com eles. E aí talvez fazendo coisas amorosas para a gente, fazendo, cuidando bem do filho da nossa mãe, a gente possa, fechando os olhos, perceber que essa mãe ainda está ali atrás desses olhos, sorrindo para nós, enquanto a gente pode fazer por nós o que ela adoraria poder fazer. Acho que esse é o convite para quem a mamãe já morreu. E para quem a mamãe está viva, a gente faz lá de verdade, né? Na carne e no osso. Sem dúvida. Um presente para todos nós. Daqui a pouquinho deve explodir a nossa live. Acho que sim, Mas falta. te agradecer muito, sempre por tanto, né? A tanta gente querida que ficou aí sustentando, né? Tanta coisa legal, né? Que a gente pôde trazer. E dizer para todas as mães que sim, aos nossos olhos todas são boas e que a gente adoraria que essa visão cada vez mais pudesse se espalhar, né? E que a gente pudesse esquecer essas bobagens de toxicidade, de erros, do que falta, para olhar para tudo que nos transborda, né? E cuidando muito bem dos filhos das nossas mães, para então sermos boas mães. E acho que, pensando nisso, linkando sobre o papel de filho que alguém pediu ali, uma coisa que eu ainda poderia dizer rapidinho é que se eu ainda sinto que os meus pais, que a minha mãe falhou comigo como mãe, existe uma coisa óbvia, que é que se houve realmente uma falha, ela, mais do que ninguém nesse mundo, quer completar. Talvez o abraço que eu não ganhei da minha mãe quando eu era pequeno, agora que o perigo já passou e a sobrevivência não está mais ameaçada, mais do que ninguém ela quer poder oferecer esse abraço. O problema é que às vezes a gente resume toda a nossa vida, a história futura e pregressa de uma relação a partir de um fato, sem se dar conta que se faltou o abraço lá atrás, esse abraço é possível agora. Acho que isso é aquilo que mais me convida para o lugar de filho. Perceber que aquilo que não foi possível é possível se eu tiver a coragem agora de ir buscar. Porque quem está ali do outro lado, que é a minha mãe, está ansioso por receber, por receber esse pedido e poder atender, né? Eu estou relendo as Crônicas de Nárnia e tem uma frase do Lewis que eu adorei. Tem um momento que alguém diz assim: Aslan não sabia que a gente precisava disso? E então essa outra pessoa responde: mas ele gosta que peçam. E eu acho que é a mesma coisa que acontece com os pais, né? As mães adivinham o que a gente precisa, mas elas gostam que peçam. Então, o que mais me convida para voltar para o lugar de filho é aprender a pedir. E dá para aprender. E é gostoso, Sempre né? dá tempo de aprender. É gostoso. Aprender a Para mim pedir para a também. mãe me ajuda a descobrir que, além da minha mãe querer fazer por mim aquilo que eu peço, a vida quer fazer o mesmo, né? Quer poder me beijar, quer poder me presentear. É uma descoberta que vem junta. O pedido para a mãe e o atender da vida. 26 segundos para a Vai gente estourar. terminar. Vai estourar. Pressão do tempo, mas brigadíssimo. Foi um Acho que presente. por mais. E vou Dá te convidar trabalho, mais olha, é vezes. isso aí. Ah, Vou ele te disse que ia convidar dar mais trabalho. vezes para a Combinado. gente poder seguir nessa linha. Um beijão para ti, para o Léo, para todo mundo que nos viu, né? E um ótimo final